Olá, quem fala é Kelber, um dos responsáveis, pela criação do sistema Office, tá? Primeiramente, eu gostaria também de salientar os pontos principais, do Office como gestor de agências de viagens. O Office ele é uma aplicação 100% web, tá? Onde temos aí condições de hospedar ele nos servidores dos nossos parceiros ou até mesmo nos servidores que o cliente vier a contratar. Então, pelo fato de ser um ambiente web, dispensa-se a necessidade de ter aquela arquitetura, cliente-servidor, onde você tem que manter uma estrutura de internet e de servidores, para poder ter o seu sistema de back-office. O Office, você pode contratar um data center e disponibilizar o espaço para a gente colocar o sistema na empresa e assim poder fazer a implantação do produto. Bom, passando essa parte técnica, vamos falar das principais características do Office. Primeiro, ele é multi-empresas, tá? E é multifilial. Além de ele ser multi-empresa, ele tem também a característica de ser multinegócio. O que é isso? É que quando eu acesso o Office, com o meu usuário e senha, ele vai me habilitar então a trabalhar em uma determinada empresa. Ele vai me habilitar os menus conforme o meu perfil. E quando eu disse que ele é também multinegócios, é porque o Office ele tem a característica de atender basicamente todas as vertentes de uma agência de viagens, seja a consolidação, seja o corporativo, seja a operadora, seja a lazer. Então por isso que o Office ele é também multinegócios. É um dos poucos sistemas que consegue atender numa única base de dados essas vertentes de uma agência de viagem, porque hoje nós sabemos que o mercado precisa de uma ferramenta que dê condições de agência ser multifocal, que a empresa de agência de viagens, ora ela trabalha no corporativo, ora ela trabalha para a pessoa física, comprando um pacote, comprando um rodoviário, um seguro, ou seja um produto individual, ou seja um produto como um pacote. Então por isso ele é multinegócios. E aí existe uma estrutura de cadastros, das empresas, que nos permite saber e posicionar as minhas empresas, quais delas são da consolidação, quais delas são do corporativo, qual delas é operadora, qual delas tem característica de loja, porque existe o conceito de cadastro de grupos, tá? Aqui no módulo do ADM existe o cadastro de grupos, de empresas aqui. Então você determina os grupos, vai nas empresas, diz que grupo ela pertence. Nós vamos ter um grupo operadora, quais são as empresas que estão ali dentro. Nós vamos ter o grupo corporativo, quais são as empresas que estão ali dentro. Vale a pena dizer que aqui são as nossas empresas, não são os nossos clientes. Eu estou dizendo que são dos nossos CNPJ, aquela que a gente tem que prestar balanço, conta, fazer as demonstrações. São os nossos CNPJs, ok? Então, por isso que eu digo que ele também multinegócios. Bom, depois de a gente ter feito essa explanação também sobre essa característica de ser multi-empresas, multi-filial e multinegócios, vamos então falar das principais cadastros, as principais funcionalidades do Office, tá? Ele é dividido então ali nos seus módulos. Eu tenho o módulo turismo, o módulo financeiro e tenho o módulo contábil. Aqui nós vamos destacar as funcionalidades do módulo turismo e do módulo do financeiro, ok? Que é o nosso foco aqui desta apresentação. Bom, nos módulos eu tenho ali basicamente os seus cadastros, configurações e as tabelas, telas de transações, onde a gente vai poder fazer as movimentações dos módulos. Cadastro de quê? Cadastro do turismo. Aqui eu vou ter condições de fazer os meus inputs iniciais, cadastrar os meus clientes, os meus fornecedores, as companhias aéreas, os hotéis, tudo fica em pessoas, tá? Nós vamos falar das principais funcionalidades que tem em pessoas. Agente de viagem são os nossos emissores. Calendário de pagamentos são os nossos cadastros, que vai nos ajudar o sistema a montar o fluxo de pagamentos
né, e de recebimentos. Toda vez que a venda entra dentro do Office, ele procura um perfil de calendário para aplicar. Essa venda é um tipo BSP, então se a venda é do tipo BSP, procura para mim, por exemplo, um calendário, né, e que esse calendário vai ter lá determinada característica para poder fazer a geração dos vencimentos. Então ele vai procurar o que a gente chama de calendários, tá? Acesso a fornecedores são os nossos credenciais de serviços que vocês possuam nos portais. Eu preciso cadastrar ele aqui também, para quando a venda estiver sendo integrada, o sistema entender de onde é que está vindo esta venda. Esta venda foi feita no Office ID Amadeus número tal, foi feito no Sebre com o PCC número tal, foi feito diretamente no web service da companhia, né, número tal. Então isso seria os acessos de fornecedores, tá? O conjunto de acesso de fornecedores formam para mim um ponto de acesso, tá? Que, por exemplo, eu tenho aqui os cadastros dos meus pontos de venda. Então eu tenho determinados pontos de vendas que é, por exemplo, aqueles acessos das minhas lojas, forma o ponto de venda loja shopping tal. Os acessos que estão direcionados para o site é feito através do ponto de venda, o nome do ponto de venda chamado vendas pelo site. Então daí você tem condições depois de monitorar as vendas dessa natureza. Limite de crédito, onde você vai determinar os parâmetros, né, para o sistema entender como é que funciona a liberação de emissão. Se você está usando, por exemplo, o portal da Oba, que é o Travel-Link, para fazer as emissões, e você quer que o portal venha aqui no Office e consulte se o cliente pode ou não prosseguir com a emissão, então você vai parametrizar aqui os determinados valores, né? E aí quando a emissão estiver acontecendo, lá no Travel-Link ele vai vir aqui e ver se o cliente tem saldo ou não. Se ele tem fator em aberto, se ele está com tolerância configurada. Você pode configurar muitas coisinhas ali na tela de limite de crédito para você configurar. Aqui está dizendo, por exemplo, que esse cliente é apenas por valor, onde ele não tem limite do faturado, mas ele pode emitir no cartão, ele pode emitir, não tem valor no limite do cartão próprio. Tolerância, né? Se, por exemplo, no limite do faturado do cliente for 50 mil, né, e você quer dar uma tolerância de 2 mil de faturas em atraso, então até 2 mil de faturas em atraso o sistema vai passar. Quantos dias você quer considerar por atraso, né? De repente eu não tive tempo de fazer as baixas, meu financeiro não atualizou um determinado faturamento e as determinadas baixas, eu tenho lá um deflatorzinho de dias para poder o sistema entender e ler a partir de quando ele pode considerar atraso, né? É para bloquear quando houver duplicata vencida, ou seja, então se tem duplicata vencida já bloqueia, independentemente de ter tolerância ou não. Que tipo de bloqueio? É automático, ou seja, não tenho nem que vir aqui no sistema e fazer o bloqueio da emissão desse cliente, não, já é para bloquear mesmo. E que mensagem, né, você pode transmitir para o cara? Existe a tela que você pode configurar a mensagem que pode transmitir para o portal, e aí o Travel-Link vai receber a mensagem cliente comissão negada e qual o motivo, tá? Existem outras modalidades de limites de controles, pode ser por cento de custo, por cartão corporativo, por empenho, projeto, por tipo de voo, por produto, né? O produto é bastante usado porque de repente o cliente compra com você também outros produtos e você pode configurar no aéreo qual que é o valor, no carro qual que é o valor, se ele comprar em serviços qual que é o valor. Então você tem essas modalidades de limite de crédito, tá? Partindo para pessoas. No Office, pessoas seriam todas aquelas pessoas que você se relaciona, seja companhia aérea, seja hotel, seja o teu funcionário que você tem que pagar uma comissão, pagar salário, as concessionárias de água, luz, telefone, tudo é pessoa. Dentro dela existe a função que essa pessoa, né, vai ter dentro do sistema. Então você habilita as funções dessa pessoa. Por exemplo, ela está dizendo que ela é um fornecedor apenas, mas ela pode ser tudo isso daqui, tá? E aí tem os dados básicos, não tem muito mistério, que você pode preencher. E aí tem algumas coisas mais específicas, né? Os contatos que você tem dentro desse fornecedor, as contas bancárias, tá? Abrindo um parênteses, para que serve contas bancárias? Se eu nesse fornecedor aqui, né, ou nesse cliente, se fosse o caso, eu tivesse que pagar para ele reembolso, ou tiver que pagar a Unidas sempre em uma conta bancária, então eu configuro isso daqui, né?
E aí, quando você for efetuar um cadastramento de uma despesa para este fornecedor, para esta pessoa, a nossa rotina de home bank que tem lá no financeiro vai poder pegar as informações que está aqui e vai então proceder um DOC, um ATED, uma transferência conforme for o perfil da movimentação bancária que estiver acontecendo. Isso também acontece, por exemplo, para faturamento credor, né? Rodou-se faturamento entendeu que é um faturamento credor, então ele vai sugerir, né, de fazer a transação bancária para a pessoa através destes cadastros de contas bancárias. E o fornecedor pode ter mais de uma conta, ele sempre vai pegar a que você tiver marcado como principal. Se um outro dia, um outro pagamento, o fornecedor já recebeu em outra conta, você vem aqui e ativa qual que é a conta principal. Eu vou explicar mais detalhadamente um pouco mais para frente como é que funciona, né, este critério de home bank que o sistema tem, como é que é a integração com o home bank, tá? Centro de custos, né? Se essa pessoa fosse um cliente e precisar receber fatura por centro de custo, aqui que eu cadastro, tá? Então tem lá o nome, a descrição, o código e as determinadas informações, né, que podem existir nesse centro de custo. E o sistema pode faturar pelo centro de custo e mandar o endereço de cobrança conforme que você colocou por aqui. O cliente ele pode ter ainda projetos e pode ter departamentos, tá? E aí também eu posso quebrar por projetos e por departamentos da mesma forma que eu quebraria a fatura por centro de custos. E aqui seriam os contatos, né, desta pessoa. Se eu estou cadastrando um fornecedor, que categoria que ele pertence, né? Que centro de custo interno meu ele pertence, que conta financeira, né, esse fornecedor pertence. Isso aqui são cadastros auxiliares, tá? Que você às vezes precisa preencher, por exemplo, como categoria e como centro de custo. O plano de contas, tá, financeiro, ele já está dentro do sistema, já existem várias configurações atrelado a este plano de contas. Se eu cadastrar aqui e vincular ele, por exemplo, a uma conta de, já que é um fornecedor de carro, eu vou colocar aqui que ele é da conta financeira chamada locação de veículos. Toda vez então que eu fizer um lançamento de uma despesa, ele vai sugerir a classificação financeira da despesa nesta conta financeira. Então lá na tela do contas a pagar ele vai puxar a conta financeira, daí depois você vai vendo do DRE, né, quanto é que eu paguei de locação, quanto é que eu paguei de hotel, quanto é que eu paguei de aéreo, paguei de taxa, de DU. Então isso fica no plano de contas financeiros que eu vou abrir para vocês daqui a pouco. O que é este plano financeiro? Aqui eu simplesmente cadastro e aí o sistema vai entender que esta é a conta de sugestão do lançamento toda vez que existir um lançamento de despesa para este fornecedor. Se lá na tela do contas a pagar você quiser mudar, nesse exato momento de repente a Unidas não está te ofertando um carro, mas está te ofertando outro tipo de serviço, como de repente motorista, alguma coisa assim, no ato da despesa você pode mudar perfeitamente a conta financeira. A categoria, aqui também tem o cadastro de categoria do fornecedor. É um cadastro livre que você parametriza, né, os seus cadastros de fornecedores e vincula para depois usar isso em relatórios. Fornecedores de passagens aéreas, fornecedores de hotelaria internacional, fornecedores de materiais de expediente. Então seriam as categorias. O mesmo conceito vai existir se essa pessoa for um cliente. Ele habilita aqui embaixo para mim um outro grupo de informações para eu poder preencher se esta pessoa for o cliente. Quem é um agente preferencial, qual a categoria deste cliente, que a gente cadastra aqui as categorias de clientes. Clientes VIP, clientes corporativos, clientes governo, então você determina as categorias. Que centro de custo de despesa ou de receita ele vai se enquadrar dentro da tua organização. Então existe também o cadastro de centro de custos, tá? Qual é a conta financeira, né, que este cliente está enquadrado? Então qual é a conta principal, né, de receitas que você quer enxergar este cliente? Então mais uma vez aqui é simplesmente para uma forma de o sistema sugerir na hora dos lançamentos a conta financeira. Mas se o cliente compra com você passagem aérea, compra hotel, compra seguro, compra viagens, compra pacote, compra isso, então existe para cada coisinha dessa tem uma conta financeira. E aí o sistema deixa de usar daqui e pega de configurações do produto que você está vendendo. E aí depois ele vai alimentando nas DRS as vendas que está acontecendo deste produto, não pegando daqui, mas pegando do perfil do produto que está sendo vendido, tá? Existe aqui o ISS, se esse cliente tem ISS específico, se ele é optante pelo Simples, se retém ISS e exclui cálculo de juros. Então são coisinhas que podem interferir diretamente no faturamento ou até mesmo nas rotinas de
cálculo de juros, que é o caso desse botãozinho aqui. Então este é o cadastro de pessoas, tá? O cadastro de pessoas, ele você tem acesso tanto pelo módulo turismo quanto o módulo do financeiro, tem lá um link para pessoas, ok? Eu acessei por aqui pelo turismo pessoas, que aí o que você está cadastrando aqui está lá no outro módulo também, pois a tabela é a mesma, tá? Contratos, isso aqui é uma coisa extremamente importante no sistema. Contratos, tá? Contrato serve para você mapear e descrever, parametrizar, essa seria a melhor palavra, como vai ser a relação, né, a regra do jogo entre você, o seu cliente, e você e o seu fornecedor. Então eu tenho aqui vários tipos de contrato. Tem um contrato que é de hotel, uma agência que é receptiva, aqui é de outro hotel, um cliente que é consolidado, um outro hotel, né? Então você tem aqui os perfis de contrato. Bom, vamos acessar o contrato de um cliente, que eu acho que é um dos mais importantes. Os contratos de fornecedores são bem básicos, tá? Mas o de clientes corporativos e consolidados e de operadoras, eles são bem mais complexos, tá? Tem muito mais opções, a gente vai explorar as coisas mais importantes aqui, por exemplo, no contrato de cliente. Esse cliente aqui é do tipo consolidadora. É por isso que o sistema ele é multinegócio, né? Essa triangulação entre o que você está vendendo e a configuração do contrato que você quer que o sistema pegue, ele vai entender em qual negócio, né, esta venda vai se encaixar, tá? Ora, o cliente pode estar comprando um produto da consolidada, ele pode estar comprando do corporativo, ou do operador, ou do governo. Então a gente tem essa concepção de perfil de contrato. E o cliente pode ter mais de um tipo de contrato, tá? Ele pode ter até o mesmo tipo exatamente igual, desde que o período seja diferente. De repente, do dia 1º de 1 de 2014 a dia 1º de 1 de 2015, ele estava com um contrato consolidado no valor de tanto. A partir do dia 1º de janeiro de 2015, né, este valor do contrato é outro. Então o sistema ele passa a pegar o próximo contrato da vigência. E aí o sistema também pode aceitar, né, dois tipos de contrato para o mesmo período. Aí o sistema vai entender o que está integrando para ele poder pegar qual o parâmetro de contrato. E aí o contrato ele é dividido em guias, né? Eu vou explicar as guias e as coisas mais importantes aqui que podem interferir ou não na venda, interferir ou não no faturamento, tá? A primeira parte que você pode marcar, por exemplo, essas coisinhas aqui que podem te ajudar na hora de faturar. Por exemplo, esse cliente Retailer Candy, esse cliente é para habilitar recebimento de pontos, né? Agrupar todos os produtos em monta fatura duplicata, seria aquele caso que o cliente compra um aéreo, compra hotel, compra um serviço, compra tudo separado, mas ele quer receber tudo em uma única fatura, tá? Se isso aqui tiver desmarcado por padrão, então o faturamento desse cliente será por produto. Então, se ele comprou um aéreo, comprou um terrestre, ele vai receber duas faturas, tá? Repassar DU para terceiros seria, por exemplo, se você tem uma DU tratada com esse cliente, mas ele quer repassar a uma outra pessoa, né, a tela DU, o sistema permite. Eu teria que ter configurado quem são os promotores, já que eu disse que era o promotor. Não, eu quero passar a DU a uma pessoa específica. Quem é que recebe a DU no caso desse cliente? De repente quem recebe a DU é o atendente dele lá. Então o sistema vai parametrizar e vai gravar o resultado da ADU para a pessoa. Enfim, alguns campinhos aqui que podem ser ou não utilizados, tá? Na guia do aéreo, eu vou parametrizar, por exemplo, que ele permite faturamento de vendas, senão ele só aceita o faturamento do cartão. Existe algum FII que você quer cobrar desse cliente? É um percentual de 1,5%? É assim, 1,5% em cima de quê? Eu quero que seja 1,5% em cima da tarifa. Aí o sistema te traz aqui os campos possíveis que você pode calcular este FII, tá? E existem várias modalidades de FII. Essa aqui é a primeira, é uma geral. Você pode configurar por tipo de voo, por aquisição. Vai ter uma multa de cancelamento que você quer cobrar desse cliente, né? Existe um parâmetro geral. Se você tiver preenchido um parâmetro geral para cada cancelamento que o cliente te pediu, ele vai gerar um FII de cancelamento geral que tiver. Se tiver uma coisa específica, você trata no contrato. Como é que é o vencimento das vendas desse cliente? É para ele buscar um calendário. Então, se é para buscar um calendário, ele vai ver, o que esse cliente está comprando? Está comprando um aéreo? Está comprando um aéreo. É um aéreo BSP ou um aéreo Copet?
Então, se for um área BSP ou área COPET, ele vai então procurar o calendário, né, de acordo com o calendário que tiver parametrizado, e calcular o vencimento do bilhete. Então, sabemos que existem vários prazos de pagamentos, né? De repente você fatura 2, 12, 22, então vai ter lá os calendários configurados para o sistema calcular isso daí, tá? Ou se não, você pode configurar um vencimento específico no contrato. Não é calendário fixo, é um vencimento específico deste cliente. E aí você então pode parametrizar este contrato específico do cliente. Qual que é a frequência, se é semanal, diário, decendial, é um dia do mês fixo ou um dia da semana fixo, é um dia da semana. Todo dia, toda quarta baixa uma fatura lá no cliente, né? Então você pode usar algo fora do calendário, tá? Existe aqui os conceitos de reembolso. Por exemplo, você pode abater o reembolso do limite de crédito, se for o caso. Então o sistema vai considerar que os reembolsos que estão presos, ele vai adicionar o limite de crédito dele, né? Você pode configurar um FII para o tipo de reembolso. Então, se ele pedir um reembolso, né, internacional, né, qual é o valor que você quer cobrar? Eu quero cobrar, por exemplo, $30. Então, ele vai calcular $30 dada a solicitação do reembolso. Para o nacional vai ser fixo 30, nesse caso, reais. Tem aqui também a opção de você colocar desconto, né, por fornecedor. Aí ele vai habilitar depois quais são os fornecedores que eu vou configurar os descontos. A Natan é um desconto tal. Você ainda tem essas possibilidades aqui. E do lado de cá, você ainda pode configurar para ele separar a fatura de reembolso, para bloquear a taxa de DU. Esse cliente aqui eu não cobro DU. Ou se eu cobro, eu cobro apenas 50% da DU. Então o sistema tem esse conceito de recebido e repassado. Tá? Tudo no sistema ele tem isso, via de mão dupla. Tarifa, eu recebo e eu pago. Taxa, só taxa de embarque que não tem, mas ainda mais campos como comissão, incentivo, RAV recebida, RAV repassado, comissão, incentivo, comissão repassada, incentivo recebido, incentivo repassado, são sempre dois campos separados, tá? Como é que você quer ordenar a duplicata do cliente? Eu quero que a duplicata dele seja por centro de custo, ordenado por centro de custo. E eu quero que a cada nova companhia o sistema gere automaticamente uma nova duplicata. Então ele vai ordenar por centro de custo e vai quebrar a cada companhia uma nova duplicata. E aí na tela do faturamento o sistema vai procurar qual é o perfil que você configurou no contrato para ele poder montar as duplicatas, tá? Aqui você tem esse carinha aqui, enviar notas de débito. Sim, é para enviar a cada venda integrada em todas as formas de recebimento. Eu quero que ele dispare, né, um e-mail para alguém. Para quem? Alguém lá na agência vai receber um e-mail da notificação que está sendo emitido um bilhete. Então vai uma nota de débito lá para a pessoa que você configurar. E aqui a pessoa que você configura para receber a duplicata, né, e o boleto. Tá? O sistema ele vai mandar um link para o cliente poder baixar, né, diretamente do servidor o PDF do boleto e da duplicata. O sistema ele não envia anexo um PDF, não envia anexo um boleto. Ele manda um link para a pessoa fazer o download disso. Tá? Ele grava no servidor o PDF e o sistema simplesmente vai disparar um link para ele poder baixar. E aí, quando ele clicar no link, eu vou saber se o cliente recebeu ou não a duplicata, recebeu ou não o boleto, né? Qual foi a pessoa que fez o download do PDF, que data, hora, qual IP, para não ter aquela desculpa, não recebi boleto, não vi, enfim. Você tem essas opções. Logicamente, tem no faturamento a opção de você disparar um e-mail de novo, né? Também do boleto, tá? Existem essas coisinhas aí. Dados para boletos bancários, né? Qual é a conta, qual é a mensagem para pagamento, né? Qual é a carteira de cobrança, que são as configurações, né, no contrato que você quer que o determinada conta bancária seja gerenciada os boletos. Então você pode fazer isso por conta. Lá no terrestre eu vou ter basicamente as mesmas coisas do aéreo, tá? Só que eu tenho uma subdivisão para vencimentos por subproduto. Então você parametriza nesse cliente o que é que ele compra contigo. E no subproduto você diz quais são os vencimentos. Do lado direito aqui, ó, exatamente o que tem lá no aéreo existe também aqui no terrestre. RAV, então se você quiser cobrar um FII adicional pela RAV, que ele está usando a tua maquineta para emitir, o sistema pode cobrar um FII adicional. Logicamente, quando você está fazendo a emissão, tem lá a taxa da RAV, a taxa do cartão,
né? Isso já vem para a gente integrado na venda, eu não tenho que fazer cálculo nenhum aqui com relação a RAV. Eu só faço depois aqui dentro do sistema o cálculo da taxa do cartão, que fica parametrizado de acordo com a bandeira, de acordo com a rede, que aí sim, né, vai o valor de RAV recebido e RAV repassado para o cliente. Garantias, aqui você pode parametrizar alguma coisa, por exemplo, você fez o contrato com esse cliente, ele te parametrizou um imóvel, né? Você pode colocar aqui que é um imóvel, que ele está te dando de garantia no valor de tanto, que tem início e fim para um dia você cobrar. Ah, ele me deu de garantia, foi uma promissória, né? Então você pode também fazer isso daí, tá? Fazer o controle das garantias que o cliente deu. Existem outras coisas aqui de FII, desconto em fatura, outras modalidades de desconto, outras modalidades de repasse. Eu quero destacar esse daqui, configuração de repasse. Isso aqui funciona legal para quem precisa fazer alguns cálculos para promotores, precisa calcular para o agente emissor, de repente para o gerente. Então o sistema tem um amplo negócio aqui que está no contrato do cliente de repasses, tá? Então para este cliente, toda vez que acontecer uma venda para este cliente, eu quero repassar uma comissão, né, a uma pessoa específica. Então quem é que ganha nisso daqui, né? Ah, eu preciso repassar um pedaço do incentivo para uma pessoa específica, eu preciso passar um pedaço da comissão para uma pessoa específica, uma ADU para uma pessoa específica, e daí também quais os percentuais. Então você alimenta, né, quais na tua cadeia aí de repasses, né, de pessoas que ganham ali naquela venda que está acontecendo naquele momento, tá? Então isso aqui eu queria destacar para vocês nessa modalidade de configurações de repasses. Feito os devidos cadastros, né, as devidas configurações iniciais que o pessoal da consultoria que faz, tá? Eu não vou passar isso daqui não. O que nós temos que fazer agora é pesquisar as telas de vendas, fazer as conciliações, né, fazer o faturamento e tratar, por exemplo, os dados de reembolso, tá? Eu vou passar aqui a conciliação, e aí a gente vai falar das coisas mais importantes que existem na parte de conciliação, tá? Nessa base de dados aqui eu não tenho muitas informações com relação a arquivos de conciliação, tá? Mas eu vou falar de algumas coisas mais importantes, né, do que eu tenho aqui devidamente para a gente testar, para dizer como é que funciona, tá? Eu vou sintetizar e vou dar uma entrada na tela para vocês visualizarem como é que funciona. Primeiro, o arquivo de conciliação, o Office está preparado para ler vários tipos, né, de arquivos, tá? Seja do BSP diário, que chama-se o HOT, ou seja do BSP semanal. Copete, tá? Você também lê todos, né? Lê Copete TAM, lê Copete Azul, lê a letra Copete Gol, né? Enfim, todas as companhias aéreas. Depois que você faz o upload do arquivo, o próximo passo é você criar um perfil de validação, né? No perfil número tal, eu quero fazer uma validação de quê? Né? Então, quando você cria um novo lote aqui de validação, o que você quer que o sistema, naquele arquivo X que você importou, o que você quer que ele valide? Ah, eu quero marcar todas, eu quero que ele valide todas, porque de repente no setor de vocês, determinadas pessoas dentro do arquivo trata só de divergente de comissão, só de divergente de incentivo, não sei o que, e determinados grupos de pessoas que fazem outros tipos de validações no mesmo arquivo, tá? Isso facilita, né, e ajuda a dar foco, né, se você quiser fazer a divisão. Se não, manda marcar todos, né? E aí aqui, quando a gente clicar em qualquer um desses aqui, nós vamos visualizar, né, o que o sistema conseguiu fazer. Ele disse que esse lote foi concluído, né? Ele me diz aqui que foi um arquivo da Gol, e aqui ele me diz, né, que está com exclamação é porque está com divergência, que está em verdinho é o que está conciliado. E aí você pode começar a tratar as divergências. Quais as divergências você quer tratar? Cancelado na CIA, cancelado no sistema, divergência na comissão, divergência na data, divergência no incentivo. Enfim, você vai fazendo aqui a filtragem, ele vai mostrando para você, né, 133 registros que tem de divergência. Clicando no registro, né, ele vai mostrar para a gente que tipo de divergência existe, já que está aqui, eu pedi para exibir tudo. Quando eu cliquei no registro, ele disse, ó, esse registro dentro do arquivo é esse dado aqui. Esse registro dentro do teu sistema, dentro do Office, ele está com essas divergências aqui. E aí, o que você quer fazer com as divergências?
tem várias ações que você pode tomar. Alterar a venda, então vou alterar a venda, já que ele está com o Start de barco. Alterar a venda, ele me permite então ajustar a taxa de acordo com a taxa que está dentro do arquivo, de acordo com a tarifa que está dentro do arquivo. Então você faz a alteração manual. Bom, se a divergência não for procedente, aí você tem as coisinhas que você pode fazer, né? Eu quero conciliar automático, eu quero corrigir, eu quero ignorar a divergência, ao ponto até mesmo de gerar os lançamentos de ADM e ACM contra terceiros. De repente eu quero gerar um ADM pelo erro do meu emissor, então o sistema também permite você fazer essas divergências e essas tratativas. E o sistema também emite um relatório do resultado da conciliação. Então, para vocês notem aí que é uma tela bem intuitiva, tá? Quando é um arquivo do tipo do BSP, ele é legalzinho também aqui, que ele mostra os valores por companhia aérea, dando um totalzinho ali, batendo com o total do arquivo, tá? E aí, feitas as devidas conciliações, próximo passo é o que? Faturamento. Então, você confere a conciliação, baixa a conciliação, libera então os registros para faturar, tá? Faturar, basicamente, é você montar um perfil, assim como a gente monta um perfil de lotes de conciliação, você também monta um perfil de lote de faturamento, tá? Aqui já é um resultado de um perfil desse, onde ele montou diversas duplicatas, tá? Mas vamos visualizar como é que é aqui a tela de montagem de lote de faturamento. Então aqui que eu monto o meu faturamentozinho lá, tá? Qual a conta que eu pago? Qual a conta que eu vou emitir cobrança? Se o meu resultado do meu lote, o resultado da fatura desse lote gerar um contas a pagar, por qual conta eu quero pagar? Se o resultado daquela duplicata, né, for credora ou for devedora, gerar contas a receber, qual a conta que eu vou gerar cobrança? Então você tem isso daqui, tá? Note que num lote, por exemplo, tem aqui em vários lotes, né, eu posso ter faturas devedoras e credoras. E aí o sistema vai pegar a conta de pagamento para poder fazer a previsão de fluxo bancário, para gerar o pagamento por tal conta e para gerar a cobrança por tal conta, né? Se a fatura for credora, aí vem aquele conceito que eu falei lá no início do cadastro da pessoa, onde tem a conta bancária. Eu vou ter que gerar um DOC, um TED, uma transferência para a conta da pessoa que está configurada lá como principal, tá? E aí depois, quando você confirmar a fatura, isso vai para contas a pagar, e aí entra a rotina de home bank, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente ainda, tá? Mostrando aqui a tela de perfil, né, de faturamento. Então, qual é a filial que você quer fazer as devidas o devido faturamento? Eu quero faturar todos os clientes que estão pendurados na filial consolidadora L. Então, ele mostrou todos os clientes que estão pendurados, né, para ser gerenciado pela filial consolidadora L. Por aqui ainda posso filtrar quais são os clientes, ou eu quero que seja todos que ele trouxe para mim, tá? Tem mais algumas coisinhas aqui para baixo. Você pode faturar só determinados calendários, tá? Você pode só faturar determinados produtos. Esse faturamento é um faturamento de aéreo. Quer faturar rotas específicas ou todos? Localizadores específicos ou todos? Né? Qual o filtro que você quer aplicar para ele pesquisar as vendas? Por data de emissão, de checkout, de vencimento, por data de limite? Então, data de checkout é muito usado para o caso do terrestre, tá? Data de emissão basicamente se usa no aéreo. Então, tudo que foi faturado de 1 de agosto ao dia 10 de agosto, né? Vou dizer aqui que eu estou montando o perfil do aéreo. Na hora que você clicar aqui no salvar, né, eu vou então também dizer qual que é o vencimento se as faturas forem credoras, né? Se for um contas a pagar, quando é que eu quero que ele grave esse contas a pagar? Se for um contas a receber, ele está dizendo que vai pegar do contrato, tá? O vencimento. Depois disso, o que ele vai fazer? Vai montar então um carinha muito parecido com esse, e vou entrar já dentro de um lote que foi montado, e dentro do lote ele vai me mostrar quais são os clientes, né, que tiveram suas duplicatas. Então aquele filtro lá desse lote foi feito um filtro com 149 clientes, ele gerou então 7 duplicatas, só 7 duplicatas foram geradas dentro do perfil de lote que foi gerado, tá? E aí eu posso visualizar a duplicata. Ele gerou essa duplicata até negativa, é credora, ele gerou só contas a pagar, essas que estão negativas, que estão positivas, que gerou contas a receber. Então daí ele pegou a conta de pagamento que eu configurei no perfil do lote,
para cada situação dessa daqui. Visualizando uma nota, uma duplicata, né, melhor dizendo, de fatura devedora, de contas a receber, isso mesmo, devedora, vamos ver como é que é a tela de manutenção de duplicata do faturista. Essa tela aqui é a tela do faturista, tá? Assim como o lote é a tela do faturista, essa telinha agora aqui próxima também é a telinha do faturista, onde ele pode confirmar a duplicata e vai soltar lá para contas a receber, imprimir se for o caso, cancelar, que de repente essa duplicata não é para ir agora, ele vai reabrir os documentos, tá? E aí ele pode dar as devidas tratativas ainda. Ele pode, por exemplo, alterar uma venda, excluir um bilhete ou uma venda da duplicata, tá? E ele pode então visualizar o que está acontecendo na duplicata. O que o sistema permite alterar? Se eu clicar nesse botão aqui, ele vai trazer a tela de alteração de bilhete, tá? Que vai ser a tela que eu vou mostrar daqui a pouco. É que de repente o faturista viu que faltou o FII, e faltou o incentivo, faltou a multa. Porque na conciliação, muita coisa naquela rotina de conciliação, o sistema não vai pegar, porque a conciliação do BSP e Copet, ele vê muito mais a relação entre você e fornecedor do que a sua relação com o seu cliente, tá? A relação com o seu cliente, tá? O faturista que vê isso daqui na hora de fazer a conferência, né? Que de repente o incentivo veio errado, a multa não caiu, a comissão não caiu, de repasse, tá? Ao fornecimento ao cliente, então o faturista que pega isso, tá? Bom, depois que a duplicata está devidamente confirmada, ela vai então para o financeiro. Então aí começa a ter as ligações entre a tela do turismo com o financeiro. Então lá no financeiro, duplicata confirmada, ela vai cair aqui para o gestor do financeiro agora tomar de conta. Ele vai gerar a cobrança para o banco, né? Quando você confirmou o duplicata, o sistema mandou o boleto, mandou o link do boleto, mandou o link da duplicata, e está aqui a duplicata para o pessoal do contas receber fazer as devidas tratativas, tá? Então a duplicata que foi lá feita no módulo do turismo está aqui para o pessoal da cobrança fazer as devidas tratativas, onde ele disse que vence tal dia, qual foi o produto que foi vendido, né? Então alimentou uma conta financeira de passagens, tá? E aí o financeiro vai fazer a sua gestão, vai poder entrar aqui na parcela, né? Ver se tem os dados do boleto, vai poder fazer uma ocorrência, né? Por exemplo, do tipo, foi feita uma cobrança no dia tal para o cliente, ele informou que vai fazer o pagamento na data tal. Então você pode criar as ocorrências de cobrança aqui na duplicata depois dela ter sido gerada. A tela de baixo nós vamos explorar daqui a pouco. Quando o cliente paga, né, existem duas opções de baixa. O abaixa passa a ser automático, o abaixa pode ser manual, que depende do cliente, não pagou via boleto, pagou via depósito, então é uma baixa manual, tá? Então nós já exploramos lá no turismo a conciliação, os cadastros principais, o faturamento, né? E o sistema ele ainda faz, no caso do faturamento, o controle de notas fiscais para o caso de consolidação. Tá? Se na consolidada ele teve aquela duplicata, teve comissões e incentivos repassados e a consolidada precisa emitir nota para você ou contra a companhia aérea, é aqui que o sistema faz o controle dessas notas. Existe lá se o cliente mandou a nota, qual dia, qual link do arquivo, né, da prefeitura, algumas coisinhas que você pode fazer o controle no faturamento, tá? Reembolso, antes de entrar em reembolso, vamos falar de vendas, tá? A tela de vendas, quando as vendas são integradas ou as vendas são digitadas, essa é a tela de visualização, de manutenção, de inclusão de venda. A primeira parte é uma parte de você fazer devidas pesquisas. A segunda parte ele te mostra os resultados, tá? Ele grava um período aí de 100 vendas, as últimas 100 vendas ele alimenta aqui, né, para você fazer as pesquisas aqui, tá? Mas se quiser fazer uma pesquisa mais anterior, basta colocar o período aqui, pode fazer pesquisa por bilhete, por lote, por número de EDS, por número de file para o caso de pacote e várias outras opções de pesquisas, tá? Aqui na grade eu tenho ali os resultados. O que você quer fazer? Visualizar, alterar, duplicar, isso aqui é legal.
né? Porque de repente se uma venda não caiu, mas tem uma venda muito parecida e você quer duplicar, alterar o cliente, alterar a tarifa e taxa, tem essa funcionalidade aqui que é interessante, tá? Mas visualizar é como esta venda caiu ou como essa venda foi digitada, tá? Então ele vai montar para mim uma tela de como foi a integração desta venda. Eu tenho aqui um número identificador interno e tenho um lock, né, do fornecedor. E aqui eu tenho os bilhetes. Nesse caso aqui é um lock que tem 3 bilhetes, tá? Onde ele vai me dar o que eu tenho a receber do cliente, o que eu tenho a pagar ao fornecedor. Ao cliente eu tenho esses valores a receber, tá? Então eu vou repassar para ele 1,78, já que foi uma venda em cartão. Tá dizendo que já foi liquidado, ou seja, já faturei, já recebi, ou já paguei, que seja. E venceu dia 22/1. E ele disse que o fornecedor, né, da TAM, eu tenho esses dados, ele me deu um incentivo, né? E esse é o valor aqui que eu deveria ter recebido no dia 23/1. Então eu paguei dia 22/1 o cliente e recebi efetivamente do fornecedor dia 23/1. Ele fez esses vencimentos aqui por conta de um calendário que existia configurado, então o sistema colocou, tá? Isso para cada bilhete. Quando a gente clica aqui, ele expande para a gente as informações e diz que esse lock teve uma rentabilidade de 43%, de R$43, que corresponde a 24%. E algumas informações sintéticas aqui, quem foi que criou, qual sistema que foi integrado, qual a forma de pagamento e recebimento, valor da tarifa, valor da taxa, valor da DU. Aqui existe a opção de você anexar um documento à venda, tá? De repente você quer anexar aqui o e-mail de autorização da venda, né, o número de uma ordem de passagem, uma planilha de Excel, um Word, você tem a opção de fazer esse anexo, tá? E aqui tem outras funcionalidades, como por exemplo alterar a venda, né, visualizar a auditoria, quem alterou, quem incluiu, alterou o que, excluiu o que. Aqui você vê os maiores detalhamentos da venda, então são mais informações, né, qual lock, qual code de emissão, né, qual a CIA de emissão, informações gerenciais lá de empenho, requisição, matrícula, projeto, sem de custo, os dados financeiros, né, do cliente, né, qual foi o calendário que ele calculou, para qual que era o favorecido, né, qual foi a IATA que ele configurou, tá, fornecedor da IATA, os dados do trecho, os dados do passageiro, os dados das informações corporativas ficam nesta telinha aqui, ok? Existem outras coisinhas aqui, mas não faz muita coisa para falar, mas eu quero achar uma venda aqui do tipo cash ou do tipo INV que é interessante mostrar, que vai nos ajudar a dar entrada no dinheiro. Quando você faz a venda em cash, você precisa dar o aceite daquele dinheiro pela venda. Existe uma rotina, né, em que você dá entrada, né, nesse dinheiro e enfim aponta aquele contas a receber, né, para o pessoal da tesouraria fazer o depósito, fazer a baixa do depósito, tá? Bom, a nível de turismo, era isso que eu queria dizer, mostrar para vocês, onde eu tenho aqui ainda a tela de lançamento de ADM, a cartas, tá? Cadastro de tipos de cartas. Nós podemos fazer as tratativas, né, de ADMs manuais ou de ADMs que podem ser feitos diretamente pela conciliação. Ainda tem também um último, né, recursos aqui para poder falar, aliás, 2 recursos do turismo, que seriam as conferências e seriam os reembolsos, tá? O que é a tela de conferência? A tela de conferência é a tela que você vai usar para poder dar entrada nas notas fiscais de pacote, né? Seria de seguro, o hotel que você vendeu. O que você tem que fazer? Toda vez que quando você vende um seguro, vende um hotel, um terrestre, eu preciso receber a nota para fazer a conferência, acertar os valores e liberar para faturamento, né? Então, que fornecedor que você está fazendo a conferência? De repente eu estou fazendo o hotel Rennes, né? Tá me mandando uma conta para eu pagar, vou pagar nesta conta. O número da nota lá do fornecedor é esta, emitido nesta data, né? E vai vencer nesta data, dia 23, emitido dia 16, vencendo para o dia 23, tá? Qual que é a forma de pagamento? Ele me deu um boleto para eu poder pagar, então eu vou botar aqui o número do boleto e aqui eu vou pesquisar as vendas, né, desse fornecedor. Então procura esse localizador, procura só vendas deste cliente, deste fornecedor. Qual é a data de pesquisa que eu quero? Tudo que foi emitido nessa data até tal data. Então quando eu clicar em pesquisar aqui, ele vai me listar as vendas relacionadas a este fornecedor
para ver se casa com o que está na nota. Quando eu confirmar isso daqui e depois eu clicar no conciliar as vendas, ele vai então confirmar os registros que eu pedi, né? Ele vai me dar a opção de ajustar as tarifas, taxas, teve esse, não teve, tá? E vai liberar então contas a pagar e vai fazer efetivação dos registros contra o cliente para você poder fazer o faturamento. Então essa é a tela de conferência, tá? Existe uma outra tela muito interessante, tá? Que é a tela de remessas, né? De repente você paga, usa casa de câmbio para poder fazer pagamentos de remessa ao exterior, ou usa conta de moeda estrangeira, e o sistema tem o controle, tá, de fazer remessa em outras moedas, tá, que seria a tela de conferência, só que com a opção de remessas, ou seja, que você faz remessas realmente de valores para fora, né? Contrata uma casa de câmbio, contrata uma corretora de câmbio, ou você usa, né, a conta bancária em outra moeda para fazer pagamento. O botão é esse daqui, a nova remessa. A tela é quase a mesma, porém ele vai fazer alguns controles adicionais, né? O teto de IOF, do IR, tá? Ele vai pegar de acordo com o que você parametrizou na casa de câmbio, tá? Ele faz uns controles bem legais, tá? Ele pode fazer limitações de remessa, você pode fazer remessa para esse fornecedor até $3.000, acima disso não pode porque o IR vai subir demais, né? Então ele vai fazer alguns controlezinhos, tá, com relação à remessa. Reembolso. Reembolso então seria a tela de solicitação e registro de reembolso, tá? Aqui você tem a tela do administrativo seu que faz a tratativa dos reembolsos. Então recebeu um e-mail, caiu um e-mail na caixa lá do pessoal de reembolso, e é aqui que eu tenho que dar a entrada, né, sistêmica do reembolso. Existe um portal, tá, de relacionamento com o cliente, né, que seria uma pontinha do Office que vai para o cliente. É por lá, por este portal, por um link específico, que o cliente vai pedir e cadastrar o reembolso. Então vai deixar de existir reembolsos feitos via, por exemplo, via e-mail, né? O canal de relacionamento para reembolso passa a ser o próprio Office, tá? Onde o cliente vai se logar, vai se identificar, e aí o sistema vai listar somente os bilhetes que estão aptos à solicitação de reembolso. E vai ser uma tela muito parecida com essa, tá? E ele preenche automaticamente o lock. Depois que ele puxou o lock, ele vai preencher automaticamente todos os valores. Qual a observação que ele quer mandar para o teu assistente administrativo, né? Favor providenciar o mais rápido possível. Daí quando ele salvar esse reembolso, o sistema vai disparar para o teu atendente interno: opa, chegou lá via portal uma solicitação de reembolso, tá? E aí esse reembolso vai ser dado a tratativa pelo teu agente interno do teu administrativo. Mas note que isso aqui é um reembolso sistêmico. O reembolso que você tem que fazer lá na companhia, verificar se foi voado, se isso ou se aquilo, continua direto lá na companhia aérea, tá? As companhias aéreas não têm grandes ferramentas de disponibilização para fazer as coisas mais automáticas. Infelizmente isso ainda é um pouco mecânico, tá? O que o sistema ali faz automaticamente depois é a conciliação do reembolso, que ajuda bastante, tá? Na hora que a companhia aérea te libera o reembolso, o sistema tem algumas ferramentas para poder fazer a conciliação do reembolso. E eu vou entrar depois com outro vídeo com relação ao módulo do financeiro. Precisava mostrar para vocês a parte do turismo, era isso, tá? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. E o outro vídeo vai ser o vídeo sobre o financeiro. Quem falou para vocês e apresentou aqui esta ferramenta foi o Kielber. Um grande abraço e até a próxima.